Paz, eu tô mostrando o movimento aí do dia, qual foi a compra, a venda hoje, como que tu poderia ter identificado, por que que o mercado existe a regra de três, que é acumulação, manipulação e distribuição, como as ordens posicionam suas posições, que elas não são visíveis. Se você não tem experiência, tu não vai enxergar essa parada. O que que acontece? 9h30 da manhã abre a sessão de Nova York. A sessão de Nova York, ela é responsável por a maior movimentação no mercado, tá bom? Então o que acontece? Sempre quando abre a sessão de Nova York, o mercado vai fazer a sua maior distribuição possível. E geralmente ele sempre vai estar vindo buscar a máxima da sessão passada ou a mínima da sessão passada para estar conseguindo preencher o movimento mais limpo possível, tá bom? O que acontece? O mercado ele se movimenta acumulado. Antes da abertura ele está acumulado. Durante a pré-abertura e a abertura ele está fazendo ordens que não são visíveis pra gente, beleza? Serem abertas e fechadas instantaneamente, colocando stop acima de topo e colocando stops abaixo de fundo, colocando posições acima de topo e colocando posições acima de fundo. Só sobe e desce, não tem mais nada que possa ser feito. Não tem como o dia que o mercado faz isso aqui, ó. Pode ter certeza que foi culpa do Trump, tá bom? Aí o que acontece? Eu vou estar voltando aqui para vocês, então qual o melhor ponto para a gente estar observando? Lembrando, o mercado ele é fractal, então como ele é fractal, você precisa 100% tá observando o mercado no tempo maior. Aqui nós estamos numa posição de um tempo, de um time frame de 30 minutos, vamos estar colocando em 1 hora para ter a nossa maior coerência possível, beleza? Como eu estou dizendo, o que é o que move a parada aqui? É acumulação, manipulação e distribuição. Antes da abertura, o que o preço aconteceu, gente? What is happening here? Acumulação, joia? 22 horas de acumulação, beleza? E o que aconteceu? Em 1 hora, em menos de 1 hora, o preço conseguiu fazer a sua manipulação, certo? Acumulou, ficou quase um dia inteiro preço acumulado e dentro de 1 hora o preço fez a manipulação e dentro de outra 1 hora o preço já conseguiu fazer a sua captura de liquidez, beleza? O que acontece? Então a gente aqui tem um topo, beleza? Esse é o nosso primeiro topo e foi alcançado, joia? É o primeiro topo que vai fazer a manipulação? Depende. Por quê? Porque tem sempre ordens acima. Esse é o primeiro topo antes da pré-abertura do mercado. Qual que é o último topo? Qual que é outro topo? É esse aqui, ó. Mas esse aqui ele já foi renovado às 4 horas da manhã, então desconsidera. Qual que é o último que dá pra gente estar pegando? Esse topo aqui das 1 hora da tarde. 1 hora da tarde a gente marca ele. 1 hora da tarde, meio-dia. Tá bom? Ou seja, que nós temos já 3 topos para o mercado tá vindo. É o suficiente? Depende, tá bom? Depende da situação, depende da hipótese hipotética aqui, a situação formada por situações que não podem ser 100% consideradas, tá? A gente tem esses 3 topos e a gente tem essa máxima aqui das 10 horas da manhã. Então, geralmente o preço ele sempre vai buscar acima de um topo. Por que acima de um topo? Acima de um topo tem posições de compra de negociadores amadores que estão comprando devido ao calor da emoção, que é o ego, a emoção, gestão e o operacional. E o que acontece com isso? Após o topo que o preço chega, tá bom? Quando o preço, antes dele ter chegado nessa tá bom? O preço, a velhinha surgiu aqui, certo, gente? A velhinha surgiu aqui, ó. Surgiu a 29.535. Quando o preço chegou nesse topo aqui, ele chegou a 29.640. Quando ele chegou nesse topo aqui, ele chegou a 29.660. E aí foi 670. Acima desse topo, antes do preço chegar nesse topo aqui, o que acontece? Acontece coisas que a gente não consegue ver, tá bom? Ferramentas multivisíveis que a gente não consegue enxergar, tá bom? Então tem um topo, certo? Esse topo aqui, que acontece? Acima do topo, 99%. Por que 99% perde? 99% está comprando no topo e 99% está comprando na baixa. Porque depois eu explico específico essa parada aqui, mas acontece dessa seguinte forma: acima de um topo, no tempo no fractal menor fracionado, tem pessoas comprando, e abaixo de um fundo, no tempo fracionado, tem gente vendendo, beleza? É por isso que quando o mercado passa um topo, ele volta. É por isso que quando o mercado ele passa um fundo, ele volta, beleza? Isso aconteceu aqui e isso aconteceu logo em seguida após essa varredura de liquidez. Então o que acontece? O preço foi lá, quando ele chega nessa região aqui, ó. Quando ele chega nessa região aqui, o que acontece com o preço, gente? O preço
volta a cair. Por que que isso acontece? Porque acima desse topo existe muita gente comprando. E quem movimenta o mercado é todo mundo? Não, é 1% que captura o saldo de 99%. Então, ou seja, aqui em cima nós temos a nossa acumulação, manipulação, e a manipulação fez as 99% das pessoas entrarem comprado acima desse topo, que isso ocasionou a nossa situação hipotética do preço fazer a nossa distribuição. Logo após o que aconteceu, a gente tinha o primeiro topo, depois a gente tinha o último topo, depois dessa manipulação de liquidez, que aconteceu aqui embaixo. E que acontece aqui embaixo? 99% começa a vender abaixo desse fundo, que faz o preço voltar a subir, que foi exatamente o que aconteceu dentro do horário fractal seguinte após as 10 horas da manhã. Fechou? Agora a gente vai estar jogando isso aqui no tempo menor, beleza? Aqui nós fizemos a nossa observação no tempo maior. Caso você também não consiga identificar isso aqui sozinho, o preço ele também fez a sua acumulação dentro de um bloco de ordem. O que é um bloco de ordem? É um order block. O que acontece dentro do order block? Tem posições, resumindo, tá bom? Resumindo, tá? Order block, existe posições e próximo de 50% dessa área desse order block. O que é um order block? É quando o preço é a última vela, no caso aqui na situação da venda, o order block é a última vela da compra após o movimento expansivo da venda. Aqui com o order block da compra, é um order block quando o preço ele faz o seu último movimento de venda após uma distribuição da compra que faz o preço subir, tá bom? Aí o que acontece? Order block, várias outras confluências que não dá para explicar em um vídeo só. Ou seja, aqui a gente tem uma situação hipotética do preço estar varrendo um topo, beleza? Um pontinho a mais um topo, 2 pontinhos a mais um topo, 3 pontinhos a mais um topo aqui das 10 horas da manhã do dia 18, mais um pontinho a mais. Order block, muitos pontinhos a mais, ou seja, nós estávamos numa situação hipotética do preço voltar a cair sem hesitar, voltar a subir, beleza? Porque aqui ele já compreendeu que os negociadores, a manada aqui, o sentimento de alta do mercado, ele já chegou a 100% nesse topo, ou seja, aqui não tinha mais ninguém vendendo. Só a grande instituição lá, a BlackRock, só o banco mais caro do mundo começou a vender aqui e ele controla todo mundo, fechou? É um cara que controla a sua linha de raciocínio, entendeu? É uma pessoa só. Tá bom, dentro disso aqui... Dentro disso aqui a gente não consegue ver livros de ordem, a gente não consegue ver do flow, porque não temos ferramentas necessárias. Porém, isso impede da gente ter uma capacidade de visão, de entender o que está acontecendo? Não, porque a gente tem análise probabilísticas com fundamentos institucionais que fazem com que a gente consiga identificar um movimento expansivo após uma manipulação que veio após uma acumulação, ou seja, a acumulação, manipulação e a distribuição. No caso, ficamos aqui no 0 a 0 do 24 horas, beleza? Um dia inteiro o preço ficou andando, descendo e subindo, descendo e subindo. Na pré-abertura que aconteceu, o preço foi lá, conseguiu varrer 4 topos e conseguiu preencher um bloco de ordem a 50%, que é a nossa melhor situação hipotética, beleza? Após isso, o que o mercado fez? Ele conseguiu fazer a sua distribuição de 1,15%, beleza? 1,15% já é muita coisa, tá bom? No lote mínimo, 1,15% é muito. Beleza? Tu pode ficar uma semana fora da bolsa aqui, exposto ao risco, depois desse movimento expansivo. E por que foi 1,5? Porque ele foi o primeiro alvo, tá bom? Ele foi o primeiro fundo buscando o alvo depois da manipulação de distribuição, fechou? Acabou, não tem mais o que, não tem mais, tá dificultando o que? Tá, não tem mais, acabou, é simples. Quer jogar no tempo menor para entender o que está acontecendo no tempo menor, fora do fractal maior? Vamos estar colocando aqui 5 minutos. 5 minutos, pré-abertura. O mercado abre 9h30, pré-abertura é 9 horas. Vamos considerar que você aqui foi ansioso e não esperou a abertura normal, tu abriu na pré-abertura. Tá,
9 horas da manhã. O que aconteceu? 9 horas da manhã, acumulação. O que vem depois da acumulação? Manipulação. O que é manipulação? É quando o preço rompe um topo, tá? Rompe, entre aspas, porque o rompimento ele se considera depois do fechamento do corpo. Aqui ele só fez o seu rompimento com o pavio. Então ele só fez a sua manipulação. No caso, ele renovou o seu topo na pré-abertura. Tá? E agora, como que eu vou saber de onde que eu tava entrando aqui? Irmão, tu vai ter que identificar um desequilíbrio. O que é um desequilíbrio? É uma lacuna de preço justo. Quando uma lacuna de preço justo é rompida, ele vira o inverso, tá? O mercado rompeu para baixo. O que era uma lacuna de preço justo na alta? Que era que o movimento para subir, ele rompeu, virou movimento para baixo, começa a cair, tá? E e agora, o que eu faço? Agora você vai ter que identificar um momento na situação que você se encontra após a abertura do mercado, tá bom? Eu não recomendo ninguém operar na pré-abertura por conta de pode ter alguma notícia economicamente dizendo que pode movimentar e não respeitar a sua análise probabilística, beleza? Aqui nada é 100%, porém a estatística é o que permite a gente fazer o que a gente quer em qualquer fator da nossa vida. Então, o que aconteceu? Uma lacuna de preço justo na parte de alta. O que é uma lacuna de preço justa? É quando o preço se movimenta tão rápido que ele precisa voltar para preencher as ordens pendentes que não são visíveis a olho nu no mercado, certo? Ou seja, a NQ1 aqui, ele tem ordens pendentes que precisam ser preenchidas abaixo de 50%, dentro de 50%, num movimento só, certo? Então o que aconteceu? Aqui era uma lacuna de preço justo na alta, preço rompeu para baixo, a gente entra vendido. Na onde que é o nosso stop? Chuta, onde que é o nosso stop? Nosso stop é acima da varredura de liquidez que o preço fez após 50%, beleza? Na onde que é isso aqui? Acima de 50%, pô. É acima da última renovação do topo que o mercado fez na nossa pré-abertura, tá? Qual que é a melhor situação aqui? Qual que é o melhor cenário pra gente não ficar correndo risco e devolver tudo o dinheirinho nosso sofrido para o maior ativo do mundo? Voltar e colocar o nosso alvo no nosso fundo mais próximo. O nosso fundo mais próximo aqui já estava dando um retorno de 1,7%. No caso, tu estaria arriscando 1 para ganhar 1,7%, beleza? Qual que seria o nosso segundo alvo, beleza? Aqui sempre quando você dá um bisu aqui, sempre quando você consegue alcançar um risco retorno de 1 para 1, joga o seu risco para 0, beleza? Agora, quando aqui o mercado já entregou 1,7%, qual que é o último qual é o último fundo que o mercado está vindo buscar? Abaixo desse último fundo aqui das 8 horas da manhã, fechou? Sessão de Nova York. O que é Second Session? Second Session é a sessão de Nova York, tá bom? Caso tu não saiba, o mercado se movimenta capturando posições escondidas que nós não temos ferramentas suficientes para isso e que faz o preço voltar a buscar a mínima da sessão passada, beleza? O preço voltou, buscou a mínima da sessão passada. Acabou aí? Pô, não, tem a segunda sessão aqui, ó. O mercado buscou a segunda sessão, ou seja, acumulação, manipulação e distribuição. No mínimo aqui tu poderia ter pego um retorno de 3,3, fechou? Valeu, dá um like aí, tu aprendeu, hein?